Bom, iniciando então, a proposta desse estudo vai ser uma abordagem teosófica com alguns pilares básicos, entre os quais a parte o início aqui pela cosmogênese, a gente poder trilhar aí por um caminho de modo que a gente consiga responder, ou procurar pelo menos responder algumas questões, como de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual seria o objetivo desse caminhar, enfim, sempre sob os auspícios aí da teosofia como um pilar fundamental e utilizando outros critérios aí de alicerce, como a própria física quântica, aspectos da doutrina espírita, enfim. A gente procura beber aí de uma fonte um tanto quanto universalista, mas com esse pilar principal aí da teosofia. A teosofia, ela serve como substrato, sim, mas essas outras ciências, essas outras religiões, às vezes elas estão... Aquilo que já vinha lá dos gregos, né, em relação à virtude, né, ela está falando meio que às vezes a mesma coisa, só que a gente mudando a nomenclatura dos fatos. Existe essa polaridade humana, existe essa área ininteligível humana, essa área de julgamento humano, essa área que nos distingue, ainda bem, por individualidades, por cores diferentes, de todos os matizes, os quais os seres se constituem. A exemplo desses olhos que a gente vai ter sobre o mundo natural, para ver a beleza das cores e a beleza não só daquilo que está fora, mas a beleza daquilo que está dentro, e a gente procurar se encontrar nessa beleza para seguir um caminho aí de estudos para ampliar o nosso autoconhecimento. Então, nesse primeiro bloco, que vai tratar sobre essa parte da cosmogonia, né, da criação, a gente procurou passar aí uma noção genérica, uma introdução da teosofia em que seria essa parte da criação, sob o ponto de vista lá, principalmente do logos. Depois a gente vai verificar com mais detalhes quais são os tipos de logos, em relação a essa inteligência logóica, os planos logóicos, o conceito de mônada, soltando algumas palavrinhas aí, alguns já podem ter ouvido falar, outros nunca, mas que eles vão servir então aí como uma explicação basilar para que a gente consiga seguir o nosso estudo, principalmente pelo viés do campo comportamental, sem pretensão alguma, mas para conseguir contribuir em relação à questão moral, da moral humana, né? Que eu acredito que seja o nosso objetivo maior aqui, contribuir para as pessoas por meio desse estudo para que haja uma mudança, um enriquecimento dos valores das pessoas e uma amplitude do autoconhecimento. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a cosmogonia, cosmogênese, como sendo o surgimento de tudo que a gente conheça. A gente, em princípio, então, tem algo que, no nosso entendimento, a gente ainda não sabe definir, o qual a gente vai atribuir determinadas palavras, determinados símbolos, de modo que a gente consiga dar asas à interpretação daquilo que seria a criação do universo. Então, podemos usar algumas palavras como o absoluto, o todo supremo, até então o não manifestado, a essência. E essa palavra, que para a teosofia ela é bem importante, o conceito de númeno. Quem procura abordar bastante esse conceito é um outro teósofo mais contemporâneo, que não vai servir tanto de base aí, digamos, para o nosso estudo, como Annie Besant, Bispo de Bitter, Madame Blavatsky, mas que é o Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti sempre em seus livros, pelo menos boa parte daqueles que eu li,
os quais ele roda, às vezes, inúmeras vezes, em relação a esse abordagem desse assunto, numênica, que é para, de fato, a gente procurar definir as coisas como elas são. O que é. Diferente, portanto, do manifestado, que é o nosso entendimento a respeito das coisas. As distorções que nós causamos em relação aos fatos, como ele se apresenta. Então, o conceito de número é a coisa em si. O que é. Então, a gente vai trabalhar muito com excertos dessas grandes obras teosóficas. Essa primeira parte, quando a gente está abordando o assunto da cosmogonia, da cosmogênese, normalmente são excertos que a gente traga, a menos que a gente faça alusão justamente os textos de onde eles vêm, a exemplo de um trecho que a gente vai tirar do Velho Testamento, um conceito bem importante que serve como complemento aqui a essa base inicial teosófica. Mas esses excertos que a gente vai tirar aqui, eles basicamente são da Doutrina Secreta, o primeiro volume Cosmogênese. Esses iniciais aqui da Cosmogênese, né? Então, a expansão e a contração da tela, ou seja, do material ou dos átomos de que é feito o mundo. Então, nesse primeiro momento, ela está tentando pegar esse campo numênico e trazer para o nosso entendimento. Exprimem aqui o movimento de pulsação. Essa palavra pulsação ela é importante porque a gente vai verificar que é exatamente a primeira coisa que vai fazer quebrar aquele movimento inercial em que a gente nada tem e também não deixa de ter alguma coisa, faz a quebra desse movimento, desse momento inercial por meio do movimento. Então esse é o movimento de pulsação. Porque é a contração e a expansão regular. E é aqui que ele vai fazer uma alusão, que a gente vai puxar um pouquinho essas palavras usadas aqui pela Blavatsky, lá da Gênese, de Gênesis, do Velho Testamento, como um oceano infinito e sem praias, daquilo que podemos chamar como númeno da matéria, ou seja, isso que a gente fez um breve relato, que seria o não manifestado, pelo qual a gente está procurando atribuir vocábulos, palavras, para poder conseguir entender. Emanado de Svabhavat, que constituem a causa da vibração universal dos átomos. Esse Svabha, que é definido pela Blavatsky, é como o eterno e a substância autoexistente, não criada, que produz tudo. Que a gente já vai esmiuçar agora um pouquinho com os conceitos de Mula Prakriti e Parabrahma, enfim. Já vai ficar um pouco mais claro isso daqui. Acredito que o importante nesse momento seja a gente ter essa ideia do que seria esse oceano infinito e sem praias. Por quê? Tudo o que é, ou seja, o conceito de número, aquela abordagem que a gente gosta lá de citar o exemplo dos livros do Jiddu Krishnamurti, emana do absoluto. Então, o número absoluto, o que é essa essência das coisas, é que seria de onde vai emanar a criação, que por força mesmo desse qualificativo é a única realidade. Então hoje nós temos Maya, que é uma ilusão, é uma quebra dessa realidade aos nossos olhos, sob o nosso ângulo de visão, sob os nossos valores, sob os nossos julgamentos, mas existe esse número, que na verdade retrata o absoluto, que é a nossa maior busca. Então, nesse cenário, a gente tem duas palavras que elas são importantes, que são Parabrahman e o Mula Prakriti. Primeiro, o Parabrahman seria, digamos, essa inteligência que passou a ser manifestada para nós. Parabrahman não é isto nem aquilo, nem sequer é a consciência. No momento que a gente atribui a palavra consciência, já é uma atribuição nossa.
pois não pode ser relacionado com a matéria. Essa matéria no entendimento como energia, enfim. Para Brahman, digamos que seja essa inteligência não manifestada. Essa inteligência, ela se associa à questão da substância primordial, a matéria primordial, o princípio inteligente com a matéria primordial, que é o Mula Prakriti, né? Então, esses dois elementos é que formam esse uno primordial. Em um primeiro momento não manifestado, o qual a gente está procurando atribuir vocábulos para poder se fazer entender, para que a gente possa começar aqui o nosso estudo. Então, nesse momento, não há nem o verbo e também não há o silêncio. Há aquele pulsar dos átomos, que a gente pegou aquele excerto anterior, ou seja, há um movimento. É por meio desse movimento, por meio dessa quebra, desse estado inercial, que vai haver, digamos assim, esse momento inicial da criação. E aí que a gente vai lá no Velho Testamento pegar esse conceito do Merachefet. Merachefet, nós encontramos aqui na internet essa gravura aqui com o Merachefet, que eu acho que ela retrata bem esse conceito. Merachefet é aquele sopro inicial. É como se fosse o Criador abrindo as suas asas, mediante aquele cenário que a gente acabou de retratar também por um excerto aí da doutrina secreta, como um grande oceano sem praia. Enfim, é aquele pulsar inicial, aquele bater de asas que serve como um sopro. Sopro esse que o próprio movimento das asas também causa, sobre esse grande oceano. Isso é o Merachefet. Essa manifestação inicial, portanto, do não manifestado. Existe a quebra daquele estado inercial por meio desse movimento que se faz presente. E aí aparece um conceito que a gente vai seguir o nosso estudo, que ele é muito importante de agora para frente, que é essa questão do Logos. Logos, digamos, nos termos lá do Merachefet, que é do Velho Testamento, ele fala que no início era o verbo. Então, aqui, na linguagem teosófica, é sempre com viés do Logos, e esses Logos depois a gente vai verificar que tem o primeiro, o segundo, o terceiro Logos, a gente vai detalhar bem o que significa cada um deles. Em princípio, vamos considerar o Logos com essa terminologia como se fosse o pensamento divino. Isso aí só para efeito de estudo, mas depois, com o passar dessas abordagens que a gente vai fazer, a gente vai ver que isso daqui, esses vocábulos, né, pensamento divino, eles estão servindo para que a gente consiga dar sequência e entender aquilo que está querendo ser passado, mas não é exatamente isso. Então, no primeiro momento, pensamento divino. Então, diferente daquele campo numênico, o qual caracteriza o que é a coisa em si, agora nós já temos o manifestado. Antes nós tínhamos o não manifestado, que é aquele absoluto, algo ininteligível, formado por uma substância primordial, e agora a gente tem um Merachefet, tem esse bater de asas dentro de um campo agora já manifestado. Manifestado porque se faz presente. Houve aquela quebra do estado inercial, há um estado de movimento, um estado, portanto, manifestado. Luta pela existência. Essa luta pela existência que caracteriza nós aqui, né, do reino nominal, não só nós, mas o reino animal, o próprio vegetal, mineral, enfim, as consonâncias e dissonâncias de cada um, e essa luta, esse pulsar constante pela existência. E nesse cenário se faz importante duas palavras que elas quebram muito esse paradigma inicial do não manifestado, que são essas deduções e especulações que principalmente o reino nominal faz, que somos nós.
Então, por meio de todo esse conjunto de ideias que a gente está procurando construir agora, nesse alicerçar, consubstancializar nesse primeiro momento, a gente está fazendo deduções, julgamentos, especulações, porque aquele campo não manifestado e numênico, o simples fato da linguagem, a gente já tem uma perda em relação a isso. Então, a gente sabe que nesse transcorrer, né, nessa nossa caminhada, a gente inevitavelmente vai ter essas deduções, especulações, para os sentidos limitados que tentam descrever o que é indescritível. Então, um exercício o qual a gente se propõe por meio desse estudo e que a teosofia ela nos traz um substrato firme, é procurar começar a analisar situações pelo viés da espiritualidade, pelo viés de uma abordagem que ela não siga propriamente os 5 sentidos. Porque esses 5 sentidos, eles trazem limitação. Então nós temos o campo fenomenológico, que é o contrário do numênico. O numênico é o não manifestado e o fenômeno é aquilo que a gente interpreta, aquilo que a gente vê. Ele já está no manifestado. Como nós vemos as situações, no momento que nós atribuímos a palavra criador para aquilo que nós chamamos, como o Velho Testamento lá em Gênesis, merachefet, já é uma aplicação não numênica, mas fenomenológica, é uma atribuição, um termo que o ser humano está dando para retratar esses fenômenos. Inclusive, se a gente for pegar aquela peça artesanal, a qual constitui o Velho Testamento, a base pelo qual se erigiu, pelo qual se escreveu o Velho Testamento, foi a visão de camponeses, de agricultores. Então eles sabiam que, por exemplo, tinha água embaixo e água de cima. Não sabiam que era chuva ou rio. Então é tudo uma visão do camponês. Então é algo lúdico, algo pastoril, algo bucólico, porém extremamente denso em seus conceitos. Então, muitas dessas vezes a gente vai procurar pegar alguns conceitos lá de Gênesis para alicerçar esse pilar aqui da cosmogonia. Então, em princípio, a gente está usando um termo fenomenológico, que é de criador, que depois nós usamos como Deus, aqui no conceito ocidental, e enfim. O próprio infinito, né? O infinito é a extensão limitada de algo. Então, às vezes, quando a gente vai falar da doutrina espírita, que Deus estaria além do infinito. Infinito já é um termo, um vocábulo usado pelo ser humano. Então, se ele é a extensão limitada de algo, ele já não é bem aquilo que nós gostaríamos que fosse, que seria o infinito. Para a gente ver como esses conceitos eles se perdem um pouco. Então, eu acredito que nessa nossa passagem, nesse nosso, como diz lá o Sermão da Montanha, né, em que a própria montanha caracteriza o sermão, que digamos que o primordial, aquilo que a nossa busca aí seria pelo caminhar, pela caminhada e não, digamos, pelo alcance em relação a determinadas conjecturas, em determinadas situações as quais a gente almeja durante a nossa vida, a gente precisa, tirando mais um trecho aqui, né, lá de Blavatsky, curvar-se humildemente em relação, né, à nossa ignorância. Então, nesse nosso trilhar é um aspecto fundamental, né? E esse véu, né, que encobre a majestade do absoluto. Esse véu, com letra maiúscula, ele estaria muito além do que o nosso parco conhecimento, que a gente poderia falar num primeiro momento em relação aos renascimentos que o homem possui, que esse véu, digamos, ele encobrisse essas fases transitórias, esse véu do esquecimento sob um substrato material, né, essa roupagem, esse vaso purificador,
ele servisse como, num primeiro momento, um véu, sobretudo sob auspícios de misericórdia, em razão dessa nossa incipiência, dessa nossa ignorância, desse nosso estado inicial como seres. Não digo até como ser humano, mesmo porque a gente vai ver toda a transição desde o mineral, mas seres incipientes, né, ignorantes, incipiente tanto com C quanto com S, o ignorante e aquele que inicia. E a vida ela não pode extinguir-se antes do fogo da ignorância. Então essa vida no plano material é que ela vai fazer nos galgar, nos atribuir determinados conhecimentos, determinadas balizas, para que a gente consiga sair desse fogo da ignorância. Simplesmente no mundo celestial, a proposta, digamos assim, de aprendizado, da evolução, ela não se constitui. A gente vai ver que há necessidade de um adensamento, sempre que se vista mais botas de chumbo, que a gente chegue lá no estado mineral, faça uma descida total, para depois o ser ele começar a ter a sua evolução. Então é chegar na ignorância lá da pedra mesmo, né? Nós somos pedra, aqui é um estudo que a gente vai ver que nós somos pedra, nós somos vegetais, nós somos animais, e agora a gente está no reino nominal para em seguida seguir aí, chegar numa angelitude, enfim. Sendo prolongada indefinidamente, em qualquer sentido, voltaria finalmente a si próprio. Então, este é o conceito que, inclusive, a gente vai ver, porque a gente está procurando criar um preâmbulo para falar o que é aquela questão do Logos. A questão do Logos, então, é esse eterno retorno, aquela figura que nós temos da circunferência. É partido de um ponto, então, ao invés de sair de um ponto A e ir para um ponto B, esse ponto A e o B, eles são o mesmo. Porque vai haver indefinitivamente esse retorno, e ele é prolongado, para que haja esse aprendizado, esse ciclo. Né? Tudo é por meio desse ciclo, que ele volta e chega nesse mesmo ponto para que a coisa ela se inicie. Então, existe esse conceito aqui que eu acredito que ele seja muito interessante, do não passarás e ser conosco. Imaginando, então, vamos voltar aqui ao conceito do Logos, vamos chamar Logos como aquele pensamento divino. E a gente tem a figurinha desse anel. Então nós sabemos que existe um campo manifestado e um não manifestado. A gente vai imaginar um não manifestado como estando externo a essa circunferência, que é o numênico, o absoluto, aqueles conceitos firmados por Parabrahma e Mula Prakriti, inteligência e substâncias primordiais, e toda essa parte de dentro da circunferência é o campo manifestado, fenomenológico, aquilo que nós enxergamos. Mas aquilo que a gente dizia lá que é muito apregoado lá nos livros do Jiddu Krishnamurti, que é o que ele está para fora dessa circunferência. É o não manifestado. Então, quando ele usa essas palavrinhas, anel, não passarás, significa que a gente não consegue passar, pelo menos nesse atual momento, nesse atual estado nosso evolutivo, a gente não vai conseguir passar para chegar, fazer o cruzamento dessa linha para chegar lá no não manifestado. Porque aí sim, quando nós fizermos quando nós ultrapassarmos aquela linha, nós estaremos junto, esse ser conosco. Nós estaremos aí sob esses auspícios mais evolutivos, digamos, com seres mais evoluídos que nós. Então, esse ser conosco. Aí nós já estaremos nesse não manifestado. Né? Mas, por enquanto, a gente está aí dentro dessa circunferência. Circunferência essa que, pelos estudos, inclusive de um outro teosófico
Pitágoras, ele chegou nesse número do π, né? Buscou a razão, ele verificou que se a gente pegar o comprimento dessa linha, a linha é sempre a circunferência. Existe uma diferença entre círculo e circunferência. Círculo compreende a área, né? Tudo aquilo que está dentro da linha. Somente a linha é a circunferência. Então, se a gente pegasse essa linha e esticasse, ela poderia ser um fio. Ela vai ter um comprimento. E o que foi descoberto em relação ao que deu alusão a esse número do π, essa letra grega? Sempre que a gente fizer a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência, o que é o diâmetro da circunferência? E a gente não tem como mostrar muito aqui, mas imagina lá o centro, um ponto bem no centro aqui, no caso do círculo, ou da circunferência, tanto faz. E aí você vai passar uma reta que vai passar bem nesse meinho. Então, nós temos um diâmetro, que ele corresponderia a 2 raios desta circunferência. Então, se a gente pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, nós vamos chegar sempre no mesmo número, independente do tamanho que seja a circunferência, que ele atribuiu como número de π, que a razão entre esses dois números vai dar 3,1415, se não me falha a memória, 692, 515, 43 e por aí vai. É um número, não sei se infinito aí, mas há um número de casas decimais aí bem extenso e que é sempre aquele mesmo. Então, de certo modo, nós chegamos a esse número 31415, que foi classificado, né? Primeiro a gente chamou como aquela questão da corda, né? O não passarás, porque a gente não tem capacidade, ainda para chegar naquele estado do ser conosco, que é quando a gente fizer a ultrapassagem da linha. Então também foi chamado como corda dos anjos, porque no momento que a gente ultrapassar aquela linha, a gente já está com conhecimento, a gente já está com valores bem diferentes desses manifestados que a gente tem hoje, né? Seriam os não manifestados lá, aquele uno primordial da mistura, da junção que a gente já falou algumas vezes, que é do Mula Prakriti e do Parabrahma. Então a corda dos anjos, que é um outro nome para essa circunferência, ela separa o cosmos fenomenal do numênico, que para nós não é novidade. Fenomenal dentro da circunferência, numênico fora da circunferência. Dentro da circunferência, manifestado. Fora da circunferência, não manifestado. Quando passarmos a corda dos anjos, estaremos no ser conosco, que são outros valores, digamos, angelicais. É por isso que tem essa proposição de chamar corda dos anjos. Então, este número, já sabemos do que se trata, o não manifestado, é colocado na fronteira deste grande círculo, né? Classificado como não passarás. E aí, nesse conceito, aparece, digamos assim, um detalhe que nas figurinhas teosóficas, a gente sempre vê naquelas simbologias que a gente tem 2 triângulos intercruzados, a gente tem também essa questão do duplo 7. O duplo 7, ele se assemelha à questão lá da suástica, o que não tem absolutamente nada a ver com este estudo, mesmo porque a suástica é invertida em relação à questão do duplo 7. Tá? Então, a gente vai imaginar essa área branca e a área preta. A área branca, sabemos que é o campo manifestado, para que a gente possa entender as coisas. O preto, não sabemos. Não sabemos se há, não sabemos se não há. Chamamos de não manifestado. Até que aparece um primeiro pontinho lá dentro dele. Pontinho dentro desse mundo manifestado, que é da primeira diferenciação
que depois a gente vai abordar. É que nesse primeiro momento a gente está falando, procurando alicerçar aqui o nosso conhecimento em relação ao que é o Logos, em relação a esse momento da cosmogonia, da cosmogênese. Até a gente traçar o que seria a questão do ponto Laia, ou do ponto zero. Esse ponto Laia, ponto da matéria em que cessou toda a diferenciação. Então, o que a gente quer dizer com isso? Teve aquele primeiro momento que nós não temos nada, e veio o bater de asas, o sopro, digamos, divino sobre aquele oceano, aquela quebra do estado inicial, e aquele pontinho inicial foi que a gente mostrou agora no slide anterior, cessou aquele estado e apresentou-se a primeira diferenciação. Diferenciação essa que depois a gente vai ver e vai figurar como sendo o pai, o pontinho. Então, no nosso estudo, é importante a gente falar coisas que a gente sempre ouve, inclusive indo beber um pouco aqui da fonte da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer para a gente que tudo é formado por três coisas: ou Deus, ou Espírito, ou o fluido cósmico universal. Então, fazendo alusão a esse tipo de conceito, a gente tem o Espírito e a matéria. O Espírito somos nós, é a nossa essência. Não é essa figura que está sendo vista aqui, não é esse planeta que vivemos. Isso permeia o fluido cósmico universal. Não é o Sol. Tudo aquilo que enxergamos, tudo aquilo que é palpável, que a gente sabe que é efêmero, que vai acabar um dia, a própria música, né, efêmera. Então, seria, né, ela se propaga, né, pelo ar, o som se propaga pelo ar, é matéria. Hoje sabemos pela física quântica que matéria e energia não há diferença. Elas são a mesma coisa, mas em estados cristalizados, procurando uma palavra mais simples, só para... Mesmo porque o objetivo não é abordar sobre isso aqui agora. Temos um outro vídeo que vai falar um pouco melhor sobre essa questão física, né? Mas espíritos que é a nossa essência e matéria, esse vaso, enfim, esse vaso purificador. Sobre os nomes aqui hindus, lembrando que a teosofia, a base teosófica, ela se erigiu, vamos colocar aqueles três nomes, citar os três nomes de novo que a gente tinha acabado de falar: Blavatsky, o Leadbeater e a Nibezan. Vamos colocar inicialmente esse, tem Pitágoras, outros. No final do século XIX, eles fizeram uma viagem. Basicamente, quem fez essa viagem mesmo foi a Blavatsky, né? E esses conceitos, na verdade, eles trouxeram, digamos aqui, para o Ocidente. Porque todos eles, inclusive essas palavras elas vêm do sânscrito. Então, todo esse nosso estudo, ele é baseado, né? A teosofia, ela trouxe os conceitos da Índia para o Ocidente. E para isso, atribuiu-se o nome da teosofia, né? Então, a distinção que a gente estava falando da matéria e do espírito, a própria questão da teosofia. A teosofia ela vem da raiz teo, Deus, e sofia, zofia, que é sabedoria, então sabedoria de Deus, e que os teósofos eles foram beber lá da fonte da Índia e trouxeram os conhecimentos e ampliaram também esses conhecimentos aqui para o Ocidente. Então, a gente vai ver algumas palavras ao longo dessa nossa trajetória aqui, desse estudo da teosofia, muitas palavras em sânscrito, né? Pali, etc. Então a gente tem Prakriti, que é a matéria diferente do Mula Prakriti, que a gente tinha visto antes, que era a substância primordial. A diferença do Prakriti para Mula Prakriti é que Prakriti é a substância ou matéria manifestada. Diferente que Mula Prakriti é aquela matéria
não manifestada, intangível, a qual a gente imagina como sendo uma substância primordial em que para Brahman atua, mas até então esse uno que é formado lá, esse absoluto, a gente não sabe realmente o significado. Então aqui, para o nosso campo fenomenológico, ficam melhor caracterizados esses vocábulos aqui, Purusha e Prakriti, que respectivamente são espírito e matéria. Que aí a gente, quando aborda essas palavras, a gente tem uma ideia daquilo que a gente está falando. Qual o encadeamento, então? Qual as forças quando nós nascemos, né? Quando, digamos, o espírito ele se adensou na matéria e essas duas fontes, essas duas raízes, elas se fundiram, como a gente quiser chamar, o que junta essas duas coisas? É essa energia aqui, que a gente chama como forrar, que inicialmente atribuiu-se um conceito de eletricidade. Mas essa eletricidade a gente poderia até também no campo da física quântica colocar outras energias da natureza, outras forças, melhor dizendo, outras forças da natureza. Força elétrica, força magnética e as forças atômicas fraca e forte. Forte, aquela que faz o adensamento dos prótons e nêutrons no núcleo, e a fraca, que justamente faz com que os elétrons fiquem girando em torno desse núcleo. Então, forrar, se a gente for abordar matéria como fluido cósmico universal, e essa questão do espírito, ela serve como esse meio atômico, este mundo subatômico caracterizado pelo aquilo que a gente chama como quântico, que no conceito indiano, no conceito hindu, melhor dizendo, porque é religioso, utilizou-se como forrar. Do mesmo modo que a gente trouxe a questão do espírito e matéria, aqui no nosso campo manifestado, esse forrar ele funciona do mesmo modo lá no campo não manifestado. Então a gente tem a questão do Mula Prakriti com o Prakriti. Ou seja, a gente está falando de matéria, digamos assim. A gente está falando de substância. Uma é uma substância primordial, que a gente não sabe o que ela significa, e outra é uma substância a qual a gente atribui o nome de matéria. Então, para que haja esse encadeamento daquele não manifestado para o manifestado em relação à matéria, o forrar ele se faz presente. Da mesma maneira. Então, esse forrar, como a gente está falando de Mula Prakriti com Prakriti, né, não manifestado, para o manifestado é o incondicionado, para o condicionado, ou manifestar. Então, forrar, se a gente pegar aquela figurinha, né, sempre em mente que a gente está retratando aqui, querendo buscar um pouco dessa questão do mundo logóico. O que é a questão do logos, daquele pensamento divino, inicial? Porque a gente primeiro tem que ter um raciocínio para entendimento disso daqui, acredito que bem subjetivo, porque é um mundo não manifestado, a gente não sabe do que a gente está falando. Então, quando a gente não sabe do que está falando e vai trazer para o campo fenomenológico, do entendimento, tem essa linha vermelha. Então, o forrar é justamente a interface que se faz presente para que esse mundo Mula Prakriti, que é o não manifestado, ele consiga se fazer manifestado por meio do Prakriti. E o forrar é que tem esse papel. Por meio exatamente daquele movimento lá dos átomos, que depois a gente vai verificar uma questão que existe universal, do movimento de Torvelin, que a gente vai abordar isso daqui no momento certo. É por meio desse forrar que as ideias da mente universal são impressas na matéria. Então, em outras palavras, ele está dizendo, o forrar aqui é uma ligação que se faz daquela área preta com a branca, não manifestado, manifestado. O forrar na esfera cósmica, no momento que a gente fala esfera cósmica, no momento que a gente fala em cosmos, no momento que a gente fala
em universo, a gente está falando de manifestado. Né? Então, o Forrá, na esfera cósmica, ou seja, no manifestado, está por trás de todas as manifestações. Ó, de novo aí, a palavra manifestação, que é o campo fenomenológico, conhecido como luz, calor, som, coesão, questão do espírito e da eletricidade, que é a vida do universo. E aí também, uma interface muito importante aqui no nosso estudo, uma palavra que a gente vai ver uma série de vezes, uma palavra que eu acredito que, se não a mais importante, uma das mais importantes aqui nesse nosso conceito daquilo que a gente chama como vida, essa questão de Maya, questão da ilusão. A ilusão sob os nossos olhos do que significa o mundo, a ilusão sobre a vida, aquilo que nós chamamos de vida, ilusão sob os mais diversos ângulos. Então, esse véu do esquecimento, esse véu que paira sobre nós, é exatamente esse campo de Maya, esse campo da ilusão. Que infelizmente a gente, nesse momento, tem essa perda, né? Porque a gente não sabe o que é o manifestado, por meio da linguagem, por meio da nossa vida. A gente chega no manifestado, mas a gente sabe que tem uma camada aí, né? Um véu desse tipo de interpretação dos fatos, dos julgamentos que nós fazemos. Mais do que o mundo material, mais do que substrato material, né, esse mundo material que a gente constitui, eu acredito que o elemento do julgamento humano, o elemento da consciência humana, o elemento do pensamento humano, ele tenha mais esse Maya do que até a própria matéria. Porque a matéria, ela é uma representação do Logos. Ela pode ser uma representação densa, mas ela é uma representação do Logos. Ao passo que o pensamento humano, em razão do livre-arbítrio, de outras situações as quais caracterizam a individualidade do ser humano, a individualidade dos seres de modo geral, ela envolve julgamentos, ela envolve ângulos de visão. Então eu acredito que essa ilusão, ela até se faça mais presente sob o nosso ângulo de visão do que o substrato do que o mundo em si. Então essa é uma palavrinha muito importante. Antes a gente tinha visto esse anel vermelhinho com o nome de Forrá. Forrá como sendo aquela energia necessária, que ela vai servir como interface entre o não manifestado e manifestado, exatamente para que o não manifestado se manifeste. Tem esse campo subatômico que a física quântica chama, e que aqui é chamado como Forrá. Há a necessidade disso. Por outro lado, esse mesmo anelzinho vermelho é Maya, porque esse campo numênico, para que ele se torne visível aos nossos olhos, inteligível, algo que a gente entenda dentro desse campo fenomenológico, tem esse véu, esse anel aí, que seria esse anel da ilusão, esse anel de Maya. A luz é matéria. As trevas, espírito puro. Aí a gente fala, puxa, mas as trevas, elas são espírito puro? Esse aqui é um conceito que a Blavatsky ela traz inicialmente, por quê? Porque no momento que a gente tem o Merahefetz, aquela questão do sopro, a gente tem a luz. Antes não tinha. Então se a gente está querendo buscar algo, digamos, como sendo primordial, não é a luz. Porque a luz veio depois. No momento em que surge aquele pontinho, né, a diferenciação, a qual nós chamamos de pai, né? Mas antes, a gente não sabe se tinha ou não tinha. Então é essa questão aí das trevas. Então essa visão da cosmogonia é que a base ela é trevosa. Ela é trevosa, mas eu acredito que também, como isso daqui ele se perde na linguagem para o nosso entendimento, ela é trevosa
exatamente por causa desse obscurantismo, dessa falta do termo certo. A própria linguagem, que ela já é um veículo que não vai se fazer presente, que vai se fazer importante para que a gente consiga chegar nesses conceitos aí do espírito puro, né? Então, as trevas, em sua base radical e metafísica, são luz subjetiva. Então, no momento que ele fala lá base radical, é porque o fundamento, o cerne, a essência, ela é trevosa porque é um campo para nós trevoso. Porque a gente não sabe, né? Não sabe se tem, se não tem. Então, treva seria isso. Metafísica porque além da física, nós não dominamos isso. Luz subjetiva, enfim, sempre usando, né, esse nosso pálido conhecimento. Porém absoluta. Porém absoluta. Ao passo que a luz, com todo o seu esplendor e glória aparentes, né, exatamente isso que a gente procurou retratar agora. Antes a gente não sabia o que tinha. Aí até que, na linguagem usual de criação do Big Bang, que vem a questão da luz, né? Essa luz com todo o sua beleza, esplendor e caráter efêmero, né, aparentes, não passa de um aglomerado de sombras, pois nunca poderão ser eternas, consistindo em ilusão ou maia. Então a gente vê isso aí, um exemplo é o buraco negro, aquela consolidação de energia no máximo. Então, se a gente pegasse nosso corpo aí, que é composto por, enfim, átomos, como a gente sabe, mas fosse unir, né, aproximar todos os átomos um do outro, a gente sabe que um átomo, a gente tem um centro, que é como se fosse um grão de areia, aí a gente tem os elétrons. Imagina que a gente está no Maracanã, no Morumbi da Vida, e tem um grão de areia lá no centro do campo, e os elétrons eles estão na arquibancada. E naquele meio tem algo que num primeiro momento chamou-se de vácuo, depois como éter, depois que se chegou nesse conceito do fluido cósmico universal, né? Então é um mundo de aparências, é um mundo que nós não sabemos. 90 e tantos por cento, acho que 94, 96% da energia é matéria escura. E desses 5, 6% que nós conhecemos, nem 10% desse mundo físico a gente de fato sabe. Então, 96% é escuro, não sabemos nada. 94%, acho, desculpe. Aí sobram 6%. Desses 6%, nem 10% a gente sabe. Então, nós temos parcos conhecimentos em relação a tanto o mundo natural quanto esse mundo das ideias. Quando eu procuro dar essa visão do mundo natural e o mundo das ideias, significa que essas características intrínsecas ao ser humano, que permeiam o pensamento, essas questões espiritualizadas, essas questões de exercício além de outros sentidos além dos 5, eles fazem parte do mesmo conceito quando a gente vai estudar geografia, matemática, português na escola. Então, seja no campo comportamental, seja no campo do pensamento humano, seja no campo material, a lei ela é a mesma. Inclusive, quem diz isso é também sob um viés da doutrina espírita. Nós temos um único Criador. Nós já vemos aqui pelo viés teosófico que, inclusive, essa palavra Criador ela está no mundo manifestado, porque a gente não vai saber, nesse momento, como dirigir-se a esse ser, né? Mas que isso que a gente enxerga como átomos, toda essa questão dos estudos, o cosmos, ou seja, o pensamento humano, as questões das emoções, do pensamento humano
da razão humana, da emoção humana, elas pertencem todas ao mesmo qualificativo, seja a lei natural, a lei da matéria, ou a lei, digamos, do espírito. Né? Elas fazem parte do mesmo bloco. Então, acredito que essa frase aqui ela tenha se fechado, né? Consistindo na ilusão maia, que a gente já falou. Então, no princípio, era o verbo, a questão lá da palavra, em verdade sou eu, a linguagem que dou a vós, os vossos desejos. Isso daqui vai dar alusão a uma coisa bastante ampla que a gente vai ver aos poucos, um pouco mais para frente. Primeiro, essa questão da linguagem, que a gente já abordou como sendo uma quebra, né, em relação ao manifestado e não manifestado. Maia se retrata 100% nessa questão da linguagem, que a gente imagina que existam outras formas de comunicação, a exemplo da música, que elas teriam de fato aí um alcance maior, né? Porque a linguagem ela dá voz aos vossos desejos. Aí quando a gente chegar lá na parte dos corpos astrais, a gente vai ver que essa questão do desejo ela é muito importante. Primeiro porque ela permeia o nosso mundo, o sistema do mundo como ele funciona hoje. Nós somos colocados no mundo, nós temos conceitos estereotipados, nós temos, enfim, uma sequência de vida, principalmente aqui, digamos aqui do mundo ocidental, que ela é bem estereotipada. Antes da gente nascer já existe um sistema pré-concebido, como Carl Jung dizia, os arquétipos, os estereótipos, isso daí é tudo muito forte quando a gente nasce. Também o objetivo ele não é abordar isso daqui. A única coisa, para pincelar, que a gente vai ver depois com mais detalhes à frente, é essa questão dos desejos. Existe um corpo, além desse corpo físico, que é o corpo dos desejos. Corpo esse que a gente vai ter que, se quiser sair da roda de samsara, então no momento que eu uso a palavra samsara, lembra que a gente tinha falado da circunferência e voltar ao mesmo ponto, a questão cíclica. Quando nós, nesse exemplo da matéria, a gente alcançar o conhecimento do que é a matéria e não precisar mais dela, a gente não vai mais trilhar o campo da samsara. E esse campo da samsara ele é hoje muito arraigado por valores primitivos ainda que a gente tem, de paixão, de necessidades, digamos, partindo aí para a questão da sexualidade humana mesmo, né? Essa questão muito dos desejos. Então vai ter que ter uma quebra completa dos desejos em relação a tudo aquilo que a gente puder imaginar, em relação a outros indivíduos, que a gente vive em coletividade, em relação a qualquer tipo de matéria, em relação a qualquer tipo de apego. O apego ele é material. Enfim, essa questão do desejo ela é um alicerce básico, primitivo, que a gente vai ter que quebrar. Esse mundo, o planeta Terra, hoje, como ele se construiu, a fenomenologia dele, o qual a gente é mergulhado quando a gente nasce, já é incumbido por uma série de estereótipos, que se a gente mantiver, a gente vai estar nesse campo do desejo. Então é isso que depois a gente vai falar mais à frente. Vai ter que ter uma quebra em relação a isso. Para que a gente justamente sempre busque a evolução, a questão lá de chegar no não manifestado, né? Que a gente falou tanto aí. Poder magnético da palavra humana é o começo de toda manifestação. Por que magnético? Esse magnético aí está em itálico ali, o gene grifos nossos, né? Tá, porque eu peguei o excerto e nós é que colocamos aqui em itálico ali o magnético. Esse magnético ele dá alusão a uma série de sentidos. Primeiro, a questão do forrar, que a gente já retratou. E segundo, esse aspecto do magnético, ele é uma escala de cinzas aí para nós. Porque, primeiro que a gente não sabe exatamente o que é esse magnetismo, mas esse magnetismo, nós sabemos que o poder do pensamento, além do substrato material, da gente pegar um ímã em si, ou a gente saber que o planeta Terra ele possui um campo magnético,
Enfim, esse magnetismo como sendo um estado de vibração, um estado vibratório, um estado físico mesmo, o qual todos os seres eles estão interconectados por meio de uma malha. Isso daí foge um pouco aqui desse estudo, mas o itálico ali foi mais para dar alusão para a gente poder pensar aí, né? Sobre essa frase, essas frases da Blavatsky, elas são que nem um suco concentrado, né? Tem um galão de suco concentradíssimo lá e a gente precisa colocar litros d'água para ir tomando, porque é tudo muito. Então, só um excerto desse ele já traz, né, uma alusão aí grande aí para os fatos habituais parecem não necessitar de explicação. Então, aquela questão que repetidamente a gente vai falar dessa chuva de informações, essa chuva de bênçãos, não diria nem por segundo, mas por milésimos, infinitésimos de segundo. Que depois a gente vai entrar no conceito de mônada, em relação à centelha divina. Nós aqui mergulhados nesse mundo que a gente chama como mundo material, e o bombardeio de virtudes que a gente recebe, mas que como seres ainda não evoluídos ao ponto de estar alinhados para receber esse tipo de virtude, né? Então hoje a gente tem essa vida habitual, né? Que a gente, Krishnamurti ele fala muito disso. A gente não para ver a beleza dos vegetais, dos pássaros, do movimento de uma folha com o vento. Isso para tudo, para a gente é uma coisa habitual. Então, quando eu falei anteriormente que eu acreditava que Maia ele estava mais na questão espiritual e não na questão material, porque a questão material ela é a questão do prakriti que a gente viu. Ela pode ser fenomenológica, justamente alcançada pelos sentidos, mas a gente, em relação àquela coisa do que é, da coisa como que é, a gente poderia ter um olhar um pouco diferente ao ver as plantas, a ver uma flor desabrochar, enfim, esses mecanismos que a gente chama como naturais da natureza, que eles são tão habituais e que a gente não procura dar explicação. Aí tem determinados seres que vêm aqui para o planeta, é o exemplo de um Newton da vida, ou agora os outros físicos mais contemporâneos, Einstein, Niels Bohr e por aí vai. Na verdade, cada um a seu tempo, eles vão abrindo espaço para essas visões e vendo que as coisas elas não são tão habituais, que elas não são tão simples, elas na verdade são simples. A exemplo do que Leonardo da Vinci já dizia para nós. Que, assim, que o auge da simplicidade talvez seja o sentido mais denso e mais completo, né? Mas que a gente consiga sair um pouco desse estado inercial de verificar com habitualidade, sem explicação. Então, de repente, a gente está andando agora, procura olhar para uma árvore com um olhar um pouco diferente. Quiçá, então, olhar para um outro ser humano com um olhar diferente, olhar para nós com um olhar diferente. Então, o que promove esse estudo teosófico para nós, como multiplicadores aqui desse código maravilhoso de conduta humana, de muito mais do que isso, é poder, por meio de algumas que nós chamaríamos aí como fatores os quais a coisa funciona, né? A gente vai precisar saber um beabá aí de planos, de corpos astrais, para depois entrar nesses aspectos da moral humana. Mas sob última análise, a gente está querendo sempre, isso é muito importante, a gente sempre vai falar nisso, criar esse substrato para poder falar da moral humana, né? Isso sempre sob o ângulo aí dos teósofos, para poder procurar abrir a mente de cada um de nós, né, o nosso autorreflexo, o nosso autoconhecimento sobre as nossas vidas. Então, a maior proposição desse estudo é sempre voltada para isso. Então, a gente vai verificar, né, o não manifestar, aquela mesma coisa do não manifestado para o manifestado.
Então, não manifestado a gente poderia chamar como um gênero neutro. No momento que houve o Merachefet, aquele bater de asas sobre o oceano, primeira manifestação, a gente pode até fazer uma alusão aí com relação ao Éden, a questão lá do pecado original, pecado sem acepção religiosa, mas o pecado com aquelas figuras de Adão e Eva como sendo criadas para que a gente consiga engendrar um sentido de polaridade que antes não existia. Então antes tudo é uno, não tem gênero, ele é neutro, ele é não manifestado. E aí a partir dessa quebra a gente começa a ter tudo polarizado, né? A exemplo do masculino e feminino, e se a gente vira aí em relação à nossa vida, né? Tudo aquilo que nos permeia, sem que ele é levado para um lado maniqueísta, né? De bem e mal, o que também seria polar, mas ficou tudo polarizado, né? Então a gente tem esse manifestado é polarizado, é o masculino feminino. E aí a proposição maior, que inclusive a gente fecha esse primeiro ciclo nosso aqui, então, que vai tratar sobre a cosmogonia, sobre essas palavrinhas aqui, que são esotérico com S e exotérico com X. A proposta da teosofia, ela é esse esotérico com S, que está em cima. Diferente do esotérico de baixo. A diferença entre eles é que o esotérico com X é o esotérico das multidões, é a espiritualidade das multidões, e a de cima é uma mentalidade mais reflexológica, mais reflexiva em relação aos fatos. A gente tem um substrato atuante que vai mostrar para nós quais são aqueles pilares, e a partir desses pilares a gente vai começar a construir o nosso pensamento, né? Então acredito que isso aí não seja algo específico aqui da teosofia, porque outras ciências, outras religiões, elas partem da mesma forma. Então por hora a gente fica aqui.